Bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aula sobre Revit. Neste vídeo aula vamos aprender sobre o uso do mouse e suas combinações, entre eles a tecla Ctrl e a tecla Shift. Essa videoaula foi feita pelo professor Ricardo Souza Marques. Bom, o que faremos? Vamos aprender a trabalhar com o mouse. Não, realmente não é este mouse. O mouse que estamos falando é o mouse do computador. Hoje em dia, quando compramos um mouse, geralmente eles apresentam três botões. O botão da esquerda, o botão da direita e muitas vezes apresentam também um botão central. Esse botão central chamamos de screw, alguns chamam de rodinha, outros chamam de botão do meio. De toda forma, é um botão que apresenta características interessantes, entre eles principalmente a de rolagem. E vamos ver como se configura com ele e como se trabalha com ele no Revit. Bom, além dessas situações, nós vamos aprender as seguintes características nos botões em combinação com teclas no mouse. A primeira situação que se apresenta é a situação do clicar. Muitas vezes vamos fazer um clique simples no botão esquerdo. Muitas vezes vamos fazer um clique duplo no botão esquerdo. E em algumas situações um clique simples no botão direito, onde muitas vezes vai aparecer uma caixa de contexto. E em alguns momentos também vamos fazer um clique no botão central do mouse. Apesar de ser um botão de rolagem, muitos permitem que sejam feitos também alguns cliques. Outra situação que vamos trabalhar é a questão de clicar o botão e segurar. Ou seja, não é o simples clique, é o apertar o botão do mouse e segurá-lo. Em alguns momentos vamos estar também trabalhando a questão de clicar, não segura, apenas faz o clique, tique, e depois se move o mouse ou para a direita ou para a esquerda. Em determinadas situações de zoom ele é muito útil e de seleção principalmente. O Revit existe uma infinidade de possibilidades de seleção. Uma delas é o clicar e o arrastar para a direita ou para a esquerda, como veremos um pouco mais à frente. Outra opção é o clicar, segurar e arrastar. Isso muitas vezes será possível para mover objetos e elementos no Revit. Vamos também trabalhar com o clicar ou screw, ou esse botão de rolagem. Apesar do screw, se movermos para frente e para trás, como vamos ver essa rolagem na tela do Revit, fazer o zoom, muitas vezes o clicar com o botão do screw, o screw ou o botão de rolagem, clicá-lo e segurá-lo, vai fazer com que tenhamos outras ações e vamos ver isso também na tela do Revit. Temos também a opção de clicar e segurar o screw, como eu falei há pouco tempo. Teremos também a opção de rolar o próprio screw, que fará a função de zoom no Revit, vamos verificar. E muitas vezes esses botões, do esquerdo e do screw, da bolinha, com a combinação das teclas Shift e da tecla Ctrl, terão funções à parte e funções adicionais. Vamos verificar agora como isso acontece na tela do Revit. Com a tela do Revit aberta, vamos clicar aqui nessa opção de amostra de projeto de arquitetura. Geralmente ele já vem padrão no Revit assim que a gente o abre. Se você já abriu algum outro arquivo, não tem problema. As verificações que vamos fazer agora com o mouse não tem problema de qual tipo de arquivo. Mas vou clicar aqui nesse de amostra de projeto, considerando que estamos abrindo um arquivo pela primeira vez. Lembrando que quando você vai abrir, é a mesma coisa você fazer um clique simples com o botão, no caso configurado para pessoas destras, um botão com o lado esquerdo do mouse. Bom, temos aqui então um projeto aberto, certo? Nas aulas anteriores vimos a diferença das barras de propriedades e barra de navegação, então vamos aprofundar aqui um pouco na barra de navegação do projeto. Quando clicamos aqui na opção de vistas, temos diversos elementos que se apresentam no Revit. Vamos clicar aqui nesse planta de piso, vemos aqui que temos essas opções e vamos clicar duas vezes com o mouse, clique simples, na opção Level. Vocês vão ver que vai abrir então o projeto. Então vamos ver aqui as opções do mouse. Para vermos cada uma delas, chamei aqui a sacolinha para nos ajudar, mas não vou tratá-las necessariamente nessa sequência, nessa ordem. Tanto é que vou começar com vocês com esse ponto 6, que é clicar e segurar o scroll. Vejam que eu tenho um desenho aqui no meio da minha tela. Esse desenho eu chamei utilizando a
barra de navegação, de navegador de projetos, clicando em nível 1. Se eu clicar novamente aqui no nível 2, duplo clique, ele vai chamar outra planta e assim podemos também chamar os outros elementos. Quando formos começar a desenhar e verificar a questão da visualização, chamo novamente essa barra. À medida que eu vou clicando, vai se abrindo aqui em cima as minhas vistas. Bom, posso clicar simplesmente aqui em Level 1, chamando novamente, clique simples, ou dar duplo clique aqui no meu navegador de projetos. Como falamos aqui que o ponto 6 ia ser chamado inicialmente, é o clicar e segurar o scroll. O que é isso? Se você simplesmente clicar e segurar o botão do scroll, vejam que o mouse muda para uma seta com 4 setas. E simplesmente se você clicar e segurar e começar agora a arrastar, você vai fazer o que chamamos de pan, ou seja, você vai fazer essa movimentação para o melhor enquadramento do desenho. Isso se você fizer um clique simples e segurar o botão do scroll. E após isso fazer a movimentação para fazer um melhor enquadramento. Além da questão do botão 6, do ponto 6, né, que ele vai clicar e segurar, quando você rola o mouse, o botão do scroll, veja que ele vai fazendo a opção de zoom. Para cima ele amplia e para baixo ele reduz. Para cima amplia e para baixo reduz. E se você clicar, seria o ponto 5, duplo clique no botão do scroll, né? Agora foi. Veja que ele enquadra o desenho como um todo. Isso aí a gente pode também usar junto com a ferramenta de zoom. A ferramenta de zoom podemos aproveitar também e chamar novamente a caixa de atalhos. A gente viu no vídeo anterior, clicando KS, digitar aqui a opção zoom e com a opção de zoom podemos então chamar aqui essa opção zoom na região e colocar o atalho que a gente achar mais adequado. Eu coloquei para o meu o duplo Z, Z e Z. Vou mostrar por quê. Vou digitar 2 vezes a letra Z, ZZ. Ele habilitou uma opção de zoom, onde eu clico, faço um clique simples, arrasto o mouse na área em que eu quero fazer o zoom, seria nessa nossa colinha o ponto 3, certo? E depois de eu dar o segundo clique, ele vai fazer um zoom naquela área. Poderia também, como eu falei para vocês, simplesmente usar a opção 7, que é rolar o scroll. Mas se eu quiser, eu posso também usar essa opção de configuração do zoom com as teclas. Bom, vou dar duplo clique aqui no scroll, ele vai dar o zoom total na tela. Então, reforçando, vocês treinem aí novamente a questão de clicar e segurar o scroll, ele faz esse movimento que chamamos de pan, e se eu rolar o scroll, ele vai dar zoom exatamente onde está centralizado a ponta do meu mouse. É a opção 5, 6 e 7. Vamos agora então ver as opções 1, 2, 3 e 4, combinando com a opção 8, que é o uso das teclas Ctrl Shift. Bom, vou fazer aqui mais uma vez a opção pan, vocês já estão acostumados. Vou usar o scroll do mouse para fazer um zoom aqui nessas opções. E vamos lá. Se eu fizer um clique simples, eu seleciono um objeto. Basta fazer um clique simples com o lado esquerdo do mouse, quero lembrar, eu seleciono o objeto. Se eu fizer isso utilizando a tecla Ctrl, ele vai adicionar elementos à seleção. Veja que o meu mouse ficou com um maisinho aí no canto de cima dele. Se eu fizer essa seleção segurando a tecla Shift, ele vai excluir, ele vai retirar o que foi selecionado anteriormente. Se não tiver objeto selecionado, ele não vai fazer nada. Eu tenho que com Ctrl selecionar, adicionar seleções, elementos, e com a tecla Shift eu vou subtrair seleções. Então seria a junção do 1 com o 8. Se eu for dar duplo clique em qualquer elemento selecionado, eu vou abrir uma outra janela que é para edição de objetos. Obviamente, dependendo do seu equipamento, né, ele vai fazer com que haja uma demora ou não. Ele aqui chamou somente aquela cadeira. Vou voltar para o nível 1, vou fechar essa janela e vou voltar para o nível 1. Se eu pegar, por exemplo, agora essa mesa e der um duplo clique com o lado esquerdo do mouse, ele vai agora abrir somente aquela mesa. Vou fechar novamente, sem salvar. Ricardo, e se eu clicar agora, selecionando com o botão simples e clicar com o lado direito do mouse? Vou
colocar aqui mais para o canto, certo? E se eu clicar com o lado direito do mouse, ele vai chamar, como eu falei para vocês, sempre uma caixa de contexto para que eu possa ter outras ações. No próximo vídeo vou falar sobre a questão de ocultar na vista, que é um elemento muito importante para se trabalhar os elementos e as categorias, como vamos ver em aula posterior. Então, batendo o ponto 1 com o ponto 8, a combinação da tecla Shift e Ctrl com o clique simples, vamos ver a questão de clicar e segurar. Se eu clicar num objeto e segurar, não vai fazer efeito, não vai surtir. Eles vão apenas acontecer se eu fizer um clique inicialmente para selecionar o objeto e depois se eu clicar e segurar, e aí vem o ponto 3, que é o arrastar também, conjuntamente, o ponto 4, que é clicar, segurar e arrastar, eu consigo mover objetos na minha tela. Vou apertar Ctrl Z para voltar. Eu cliquei, selecionei e agora vou para o ponto 4, clicar, segurar e arrastar. Eu vou mais uma vez mover meu objeto. Ricardo, e o ponto 3? Depende se eu estiver dentro de alguma função. Por exemplo, eu vou apertar aqui a tecla ZZ, já configuramos um atalho no começo do vídeo, vou dar um clique, arrasto para uma área que eu queira dar o zoom e dou o segundo clique. Tudo com o mouse do lado esquerdo. Enquanto ele faz o zoom naquela área. Eu posso aqui voltar novamente, se eu apertar a tecla, o Enter, a tecla do Enter, se eu apertar ZZ, eu venho aqui, dou um clique, arrasto e dou o segundo clique. Eu não segurei o mouse. E aí nós temos essa função. Bom, a opção de clicar e segurar, clicar e arrastar, clicar, segurar e arrastar, também já apresentamos. Vamos ver agora o que acontece das combinações do clicar com a tecla Shift e com a tecla Ctrl. Vimos há pouco tempo, aqui eu estou usando o scroll do mouse e aqui o pan do mouse, que vocês já viram. Se eu clicar e simplesmente clicar segurando a tecla Ctrl, ele vai somar elementos de seleção e com as teclas Shift subtrair. Mas o que acontece dentro de uma plataforma tridimensional? Eu tenho duas formas de trabalhar, chamar uma barra tridimensional. No caso de objetos, se eu der um duplo clique no objeto, ele vai abrir aqui um objeto em 3 dimensões que nós estamos já acostumados a verificar há pouco tempo. Agora, se eu clicar com o botão do meio, o scroll, e segurar a tecla Shift, ele vai fazer o que nós chamamos de orbital, ou seja, ele vai fazer uma rotação da câmera de visualização. Ou seria a questão tanto da altura quanto da localização do meu observador. Isso se eu fizer o botão do meio com a opção Shift ativada. Se eu fizer o botão do meio com a tecla Ctrl, ele vai fazer a mesma função de só o botão do meio, que é o pan. E se eu for chamar uma parte do meu projeto em 3 dimensões, posso chamá-la simplesmente procurando aqui a opção Vistas 3D, ele tem essas opções, certo? Já são câmeras configuradas, ou às vezes é mais simples eu apertar somente esse botão aqui, Vista 3D. Quando eu clico na vista 3D, aparece essa opção e novamente as teclas se configuram como vimos anteriormente. O botão do meio, ele consegue fazer essa opção de pan. Se eu clicar e segurar o scroll, seria o número 6. Se eu rolar o scroll, que é o número 7, ele vai fazer essa ampliação de zoom. Tanto para frente, para cima ele faz uma ampliação e para baixo ele faz a redução. E se eu clicar 2 vezes no scroll, ele faz o zoom na tela toda. Novamente, clicar e segurar o scroll, vou vir para cá. Vou dar o zoom usando o botão de rolagem. Se eu der um clique simples, ele seleciona o objeto. Com o Shift, ele aumenta, com a tecla Ctrl, ele vai incrementar mais objetos. E com a tecla Shift vai subtrair os objetos de seleção. Se eu clicar num objeto, ele estiver selecionado, e com o mouse, com o lado esquerdo, clicar, segurar e arrastar, ele vai ter problemas de movimentação em tela 3D. Isso é melhor para objetos em 2 dimensões. Vejam que ele moveu, mas ele dá um erro aqui. Não é um erro, ele dá uma restrição que vamos ver um pouco mais à frente. E se eu simplesmente usar também aqui o scroll com a combinação da tecla Shift, vamos então fazer também o orbital, tanto no objeto 3D como também no elemento. Aqui fica uma observação interessante. Se eu fizer esse tipo de visualização do scroll com a tecla Shift, ele faz o orbital em torno
de todo um eixo central. Porém, se eu selecionar um único objeto e fizer o scroll também, ele vai rotacionar ao redor desse elemento, deste objeto que foi selecionado. E com isso nós temos então as N configurações possíveis de trabalharmos com o mouse. É muito importante saber memorizar e decorar, depois ele vem intuitivamente na sua ação. Estamos ao término de mais uma aula, então, para não perdermos o costume, vamos agora informar as nossas mídias. Nos sigam aí nos nossos canais, no YouTube e também na nossa rede social Instagram. Aproveito mais uma vez e agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Então compartilhem, curtam, se inscrevam e ativem as notificações. Não esqueça também de deixar seus comentários para podermos melhorar cada vez mais nossos vídeos. Obrigado!